Vanderlei Luxemburgo no Botafogo? Olha só o que o Luxa respondeu ao José Carlos, que é membro do canal Gigante Glorioso, e mandou para ele essa perguntinha no Instagram. Oi, Zé Carlos, tudo bem? Você tem toda a razão. Eu encerrei minha carreira no Botafogo. E seria um privilégio muito grande um dia trabalhar no Botafogo. Um grande clube, um dos maiores clubes do mundo. Jogar os melhores jogadores do mundo. Pois é, galera. O Luxemburgo foi muito claro. Adoraria dirigir o Botafogo e colocou o Botafogo como um dos maiores clubes do mundo. Mas será que os seus dirigentes consideram o Botafogo um dos maiores clubes do mundo? Será que eles têm esse pensamento grande, vencedor? Eu vou falar depois da vinheta. Vamos lá, galera. Segunda edição do Plantão Glorioso aqui para falar dessa resposta do Vanderlei Luxemburgo, que vai ao encontro do tema do vídeo de hoje. Galera, a grande verdade é a seguinte. O Chamusca tem dias contados no Botafogo. A pressão para cima do Freeland para demitir o Chamusca é gigantesca. É gigantesca. O Chamusca e os seus defensores, que hoje no Botafogo dá para contar nos dedos, apenas algumas pessoas que defendem a permanência do Chamusca no Botafogo, não vão suportar a pressão. O Chamusca não começa o retorno no Botafogo. E, aliás, pode ser demitido amanhã, né? Se não for demitido hoje. Muita gente diz que o limite é contra o Cruzeiro. O limite é contra o Cruzeiro. O limite já foi. O limite foi contra o ABC. Mas a gente cantou aqui a pedra. Eu disse que ele seria demitido na 5ª rodada. Membro do canal é Thiago Ferreira. Mas ó, galera, o Dimas. Um abraço pro meu camarada Jader de Brasília. E a turma que tá sempre ligada aqui no canal Gigante Glorioso. Chutou 10ª rodada. Acho que vocês vão ganhar esse prêmio, hein? A situação do Chamusca no Botafogo, dentro e fora de campo, ela é insustentável. Insustentável. Porque, como ele disse, performar bem não adianta. Pergunta pro Fernando Diniz, quando ele foi treinador do Fluminense, do São Paulo, se performance garantiu o cargo dele. Fernando Diniz foi demitido do Fluminense e São Paulo jogando com 90% de posse de bola. Mas perdia jogos. Ele deixou o Fluminense quase em último. Mas com 80% de posse de bola. Criando muitas chances de gol. Mas perdendo jogos, né? Então, ô Chamusca, você realmente é desse estilo. Você tem uma desconexão com a realidade. Então você precisa treinar um clube que, sei lá, tanto faz. Coletiva fala isso e aquilo, tanto faz, como lá no Cuiabá, sei lá, onde você passar aí, Vitória da Bahia, não sei como é que é o pensamento lá, mas no Botafogo não dá mais pra você. E a pressão é muito grande e o Chamusca não vai suportar, a situação dele está insustentável no Botafogo. Alguns dias separam o Chamusca da demissão no Botafogo. O que está se tentando nesse momento é levar o Chamusca até a partida contra o Cruzeiro, né? E aí são algumas vertentes, né? E uma delas, uma pessoa dentro do clube, disse que o elenco está fechado com o Chamusca. Galera, elenco é funcionário do clube. Funcionário do clube manda no clube? Se estão fechados ou não com o Chamusca, isso não me interessa. Se eles estão fechados ou não, isso não interessa. Ele tem que seguir ordem. O jogador é para seguir ordem. Segue ordem do treinador, né? Da comissão técnica, que segue ordem da direção de futebol, que segue ordem da presidência. O problema é que a mentalidade no Botafogo é perdedora. O presidente tem uma mentalidade perdedora, o diretor de futebol tem uma mentalidade perdedora, porque não sabe o que é ganhar, né? O Freeland acabou de sair da fralda do amadorismo para dirigir o Botafogo no ano mais importante do futuro do Botafogo. Não é nem no presente, é o ano mais importante do futuro, para ver se vai existir o Botafogo. E simplesmente o presidente Durcésio Melo, depois de vencer as eleições, promete mundos e fundos, prometeu camisa 10, prometeu CT. Cadê o CT, Durcésio? Prometeu um monte de coisas e entrega o clube na mão de um menino, na mão de um garoto que não tem experiência nenhuma e não sabe fazer nada no comando de futebol. O Botafogo está à mercê de amadores. Essa é a grande verdade. E à mercê de pessoas com mentalidade desse tamanho. Mentalidade pequena. Senhor Durcésio, se o senhor, tá me enrolando aqui, se o senhor quer mudar a sua imagem, o senhor tem sido o pior presidente no primeiro mandato. Todos os presidentes já passaram pelo Botafogo, inclusive os piores, né? Vou citar CEP, Maurício Assunção, o próprio Montenegro. Todos eles no primeiro mandato conseguiram grandes resultados. Grandes resultados. Depois, enfim, a gente sabe o resultado. Mas todos eles. O senhor é o único que está fazendo um mandato péssimo, desastroso,
trágico, eu diria. Tá? Trágico. Então o senhor pode mudar essa história. Isso que o Vanderlei Luxemburgo falou, eu entendo como? Estou à disposição. Estou à disposição. Vou cobrar o meu preço. Vou cobrar o meu preço. Se pagarem o meu preço, eu tenho muita vontade de treinar o Botafogo. E é de um treinador assim que a gente precisa agora. Um treinador que entenda isso aqui, ó. Que o Botafogo é um dos principais clubes do mundo e não pode se apequenar desse jeito achando normal perder para Náutico, perder para CRB. Que performar, que ter posse de bola é suficiente. Não é suficiente, nunca será para o Botafogo. Nunca será. O torcedor já está aguentando há quase 30 anos amar, se apaixonar pelo clube, sustentar esse clube, sem ter nada em troca. Não tem nada, talvez outro um campeonato carioca, uma vaga em Libertadores. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco pro tamanho da tradição do Botafogo. Então, hoje, se vocês, Durcésio, próprio Freeland, seu Vinícius, que é vice-presidente do Botafogo, mas eu digo Durcésio que o Durcésio é presidente do Botafogo e vice de futebol, ele acumula funções. Então, Durcésio, tá na tua mão, cara. Manda o Chamusca embora hoje, não esperem o jogo contra o Cruzeiro. A pressão é muito grande, cedam a essa pressão. Se a pressão é muito grande, se a situação está insustentável, para que segurar o profissional? É melhor pagar a multa rescisória daqui a sei lá quanto tempo aí na justiça do que perder 70 milhões com o não acesso à Série A. E tragam um profissional com currículo, um profissional vencedor. O Vanderlei Luxemburgo respondeu aí o José Carlos, que está aqui inscrito no nosso canal, sempre participa com a gente. Ele pode dar uma resposta positiva para vocês. Não tem de onde pagar? Se vira. Se vira. Tem que pagar, tem que dar um jeito. Não interessa, é 300 mil reais o salário do Luxemburgo? Paga. Paga. Rescinde com 2, 3 aí, deixa entrar na justiça. Pode rescindir. Cavalieri, quem mais? Gatito? Pode rescindir também. Traz um outro goleiro, traz o Renan. Não tem problema, a gente já falou aqui isso. Vocês precisam arriscar para não morrerem. Se o Botafogo não se arriscar, o Botafogo vai morrer. E para não morrer tem que pensar grande. O problema do Botafogo tá aqui, ó. Bebeto de Freitas, em 2003, quando assumiu o Botafogo não tinha lugar para treinar. O Botafogo não tinha lugar para treinar. Treinava lá no CFZ. Mas ele ligou para quem? Foi para Péricles Chamusca? Não. Depois ele fez isso, nessa besteira. Mas no início, não. O Botafogo na Série B, eu preciso ligar para um treinador vencedor. Ele ligou para o Leverkusen. O próprio Carlos Eduardo Pereira, com todos os seus defeitos como gestor do Botafogo, que não são poucos. Ele ligou para quem para resgatar o Botafogo? Não tinha nem elenco, não tinha nem time. Ele ligou para o Antônio Lopes. Antônio Lopes com um currículo vencedor. E o Antônio chamou quem para treinar o Botafogo? René Simões, treinador que já frequentou a Copa do Mundo, currículo vencedor. E o que acontece? O Botafogo é eliminado da Copa do Brasil pelo Figueirense. O Botafogo estava lá nas cabeças do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, na liderança. Vocês acham que o Antônio Lopes mediu isso? Para o Antônio Lopes ser eliminado pelo Figueirense, que na época estava na Série A, e o Botafogo na Série B. Foi uma vergonha. E o René Simões precisa ser demitido. E foi demitido. E foi demitido. Isso é amadorismo? Não, isso é mentalidade vencedora. Precisamos de alguém com mentalidade vencedora. Vai demitir o Freeland? Não vai. Né? A gente já conhece como é que funciona o esquema comodista do Botafogo. Né? Não vai. O presidente vai renunciar? Também não vai. Tá? Então tem que mandar o Chamusca embora. Só tem essa alternativa. Não dá para mandar o elenco embora, o presidente não vai renunciar, não vai mandar o diretor de futebol embora, então só sobrou para um, que é sim um dos responsáveis pela vergonha que o Botafogo vem fazendo na Série B. Nos últimos 50 jogos o Botafogo venceu 10, galera. E veja como isso é regular. Com o Chamusca, nos últimos 5 venceu 1. Então a média é essa. A cada 5 jogos, uma vitória. Por isso, em 50 jogos, o Botafogo tem 10 vitórias. Isso é uma média de Madureira, com todo respeito ao Madura, né? É uma média de São Cristóvão na Série D do Campeonato Carioca. Que é isso? Que é isso? Para onde vocês querem levar o Botafogo, meus amigos? Então, pensem grande. Pensem como o Luxemburgo falou. Vocês todos estão à frente de um dos maiores clubes do mundo, mais importantes para o futebol mundial. Não dá para fazer o que vocês estão fazendo. Não dá para deixar o Chamusca dar uma entrevista, quase que esfregando na cara do torcedor assim. Vocês não sabem nada, eu que sei. Perder pro Náutico é normal, perder pro CRB é normal,
e perder também para qualquer outro time da Série B é muito normal. Aceitem, o trabalho é positivo. Que isso, que isso. Chamusca não fica no Botafogo, galera. Essa é uma verdade. Estão querendo adiar, estão querendo segurar por, sei lá, 2, 3 dias. Pra quê? Pra quê? Então nem com vitória sobre o Cruzeiro esse cara tem que ser mantido, tá? Quais são os treinadores que podem assumir o Botafogo? Bom, se o Botafogo pensar grande, ele vai agora atrás do Luxemburgo. Agora, atrás do Luxemburgo. Porque o Luxemburgo viria treinar o Botafogo. Ele viria treinar o Botafogo. Ok. Ah, tá muito caro. Ou então o Luxemburgo arrumou um outro clube para treinar, não tem problema. Pensando grande, o Botafogo correria atrás de outro treinador. Do mesmo tamanho, né, para negociar. Tuca Ferretti pode negociar, o Botafogo pode conversar. Não é proibido. A gente sabe que eles querem apequenar o Botafogo, mas não é proibido sonhar, pensar grande. Não foi atrás do Ramon Dias, não conseguiu trazer o Ramon Dias? Um dos maiores treinadores da Argentina, responsável pela reestruturação do River Plate, o que hoje é o River Plate, o Galhardo está com o River Plate, graças ao trabalho do Ramon Dias. O Botafogo não trouxe o Ramon Dias, né? Depois fez cagada. Agora, se o Botafogo quiser fazer mais do mesmo, vamos botar na linha média quem poderia vir aí. A gente falou ontem na live. Um dirigente do Botafogo revelou para nós que, aliás, esse dirigente é muito próximo do Lisca, que havia uma pressão dentro do Botafogo para que ele trouxesse o Lisca, né? E o Lisca está ainda fora do mercado. O Lisca está desempregado ainda, né? O Grêmio fechou com o Filipão, não sei se o Lisca estava esperando aí alguma chance, né? Já que foi treinador do Inter, né? Mas um passo aí médio seria trazer o Lisca, que é muito próximo de uma pessoa lá de dentro do Botafogo. Agora, quase um mais do mesmo, e o Anderson Mota acabou revelando aqui, né, o que ele achava, né, que se o Chamusca saísse, o que poderia acontecer. Bom, se o Jair Ventura perder lá na Chapecoense, mais um jogo, mais 2 jogos, ele é demitido, né? Porque lá eles pensam profissionalmente. E aí viria com a mãe, né, recebendo o filho pródigo para abraçar. Jair Ventura e Botafogo. Jair Ventura tem muita viúva dentro do Botafogo, galera. Muita viúva, dentro da diretoria do Botafogo, inclusive. O nome dele foi ventilado antes da chegada do Chamusca, tá? Então, é uma possibilidade de um nível mais baixo, né? Um nível técnico mais baixo. Mas ainda assim, não sou favorável à vinda de Jair Ventura. Acho que tem outros aí no caminho, né? Mas é melhor do que o Chamusca. Qualquer um é melhor do que o Chamusca. Pelo menos o Jair Ventura no Botafogo ele teve sorte. Ele teve sorte. E para ter sorte você tem que ter um mínimo de competência. A carreira dele não deu certo porque ele fez escolhas erradas, né? A primeira é sair do Botafogo para ir pro Santos. Deu mole. Mas vende aprendendo, né, Jair Ventura? Enfim, e a outra opção, a mais fácil, mantendo o pensamento pequeno, nada contra ele, é uma pessoa de quem eu até gostei muito como jogador, né? É o Lúcio Flávio, que é automaticamente o Lúcio Flávio assumia aí o lugar do Chamusca. E o Lúcio Flávio fez, sei lá, 5, 4 partidas no fim da temporada 2020. Claro que não dá pra dizer, em 4 partidas foi melhor que o Chamusca em todas, tá? Enfim, não dá pra gente falar isso, tá? Porque o Lúcio Flávio ainda não é treinador. Mas, para fazer o que o Chamusca vem fazendo, o Lúcio Flávio pelo menos conhece o elenco, faz a integração da base, tá trabalhando com o Ricardo, né? Nessa questão da integração de base. Colocou o Cezinha para jogar, ele é meio campo, então ele acha que o Botafogo seria muito melhor com um meia articulador, pelo menos em todas as partidas que o Lúcio Flávio escalou o Botafogo, 90% delas tinha o Cezinha como meia articulador, né? Então a gente teria um Botafogo diferente. Em alguma medida, o Botafogo teria aí uma postura diferente, inclusive na abertura do mercado internacional, o Botafogo vai perder jogadores, né? O Canu aí, o Botafogo deu o valor de 10 milhões, vá, tem problema. O Botafogo tem que trazer pelo menos mais 3 zagueiros. Pelo menos mais 2, né? Porque o Botafogo... O João Carlos eu nem conto mais. O Mezenga é um garoto. O Gilvan tá aí falhando também, né? É um zagueiro nota 6. E o Canu, super estimado dentro do clube, né? É um zagueiro nota 6 também. E que tá com uma super responsabilidade. E falha todo jogo. Aliás, a zaga do Botafogo falha todo jogo. Então o Botafogo precisa trazer pelo menos 2 zagueiros, né? Então se vender o Canu por 10 milhões... A gente sabe que as penhoras assolam o Botafogo, né? Mas é preciso trazer jogadores. É preciso trazer zagueiros, pelo menos 2. É preciso trazer um lateral, que o Botafogo, nas 2 laterais, o Botafogo está vendido de novo, né? A gente já tinha resolvido esse problema com o PV, com o Jonathan, a improvisação do Varley. Ontem o Varley nem entrou.
O Varley estava no banco, por que o Varley não entrou? Então esse treinador ele não tem pensamento lógico, ele não tem raciocínio lógico, não dá mais para continuar. Não dá mais para continuar. A aventura foi muito legal para ele vai contar essa história aí para todo mundo nos cursos da CBF, né? Curso de mestrado, doutorado na CBF, mas no Botafogo, Chamusca, não é mais o seu lugar. Eu tenho certeza que a sua situação no Botafogo vai se resolver essa semana ainda. Você vai ser mandado embora e a gente espera que, quem sabe, Vanderlei Luxemburgo, ou até mesmo Lisca, né, venham para o Botafogo para dar um novo rumo para essa barca que está aí à deriva no mar da Série B. Valeu, galera. Fico por aqui, um grande abraço, saudações alvinegras.